Queridos amigos, senhoras, senhores, que Jesus possa nos abençoar em mais esse encontro bendito. Para nós é um motivo de muita alegria estar de volta para participar do programa Os Princípios Básicos da Doutrina Espírita e do Evangelho de Jesus. Hoje, dia 6 de junho do ano de 2013. No nosso último encontro, nós iniciamos o trabalho em torno do sermão profético. E a ele nós demos o título de A Destruição do Templo. Então hoje nós vamos dar prosseguimento em toda a primeira parte desse capítulo 24, que é registrado por Mateus no versículo 1 ao versículo 14. E dado a ele o título de O Princípio de Dores. Eu peço a vocês a permissão de fazer a leitura da Bíblia a partir da tradução de João Ferreira, a imprensa bíblica, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele, os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. E então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Ficamos por aqui na leitura. Queridos irmãos, precisamos, como o nosso estudo é um trabalho sequenciado, precisamos de contar com a colaboração e a paciência de vocês, apenas para fazermos uma conexão com o trabalho da semana passada, aonde, conforme já dissemos, demos o título a ele de Destruição do Templo. Nesse trabalho, para aqueles que estavam conosco, nós iniciamos fazendo uma apresentação histórica. Contextualizamos o texto, a passagem, porque o Evangelho, sempre que vamos procurar estudá-lo, é necessário a gente entender primeiro
o momento que está acontecendo a passagem, o lugar, as personagens, que estão todas elas sempre em torno do mestre. E para que a gente possa, inclusive, entender um pouco da tônica do discurso. Por quê? O mestre, por excelência, ele atende sempre às necessidades dos indagadores, dos necessitados, dos suplicantes. Portanto, ele adequa a postura, a vibração, o carinho, enfim, a dialética. Então, Jesus conversa com os fariseus de uma maneira, dialoga com os discípulos com outro alcance, vamos dizer assim. Ele trata o sofredor também de uma maneira adequada. Ou seja, a nos convidar para refletirmos por que ele diz que nós somos o sal da terra. O Espírito, precisamos sempre de nos adequar. Precisamos sempre aprender a descobrir o verdadeiro tempero das relações. E no caso do Evangelho, ele, o Senhor Jesus, o nosso excelso amigo, irmão maior, vem em todos os movimentos em que ele se apresenta, apresentar para nós um caminho que tem o objetivo da elevação, sem abandonarmos as nossas responsabilidades que envolvem o nosso contexto reencarnacionista. Portanto, é muito importante que a gente possa refletir sobre isso para não pegar o Evangelho e muitas vezes ficar perdido dentro dos textos. Nesse caso do sermão profético, vale lembrar que antes de iniciar essa conversa com os discípulos, ele houvera entrado no templo, conversado com os fariseus, trabalhado a questão da purificação do templo, ele discutiu o assunto com os vendilhões do templo, para depois, recolhendo aquele material que suscitou nos discípulos dúvidas e, ao mesmo tempo, uma certa euforia diante da postura do mestre com aqueles acontecimentos que eles presenciaram, eles se apresentaram envolvidos nas próprias vibrações do templo, que representa a casa máter do judaísmo, que, diga-se de passagem, Jesus era também um frequentador, porque ele era judeu, o que não quer dizer que ele, como um frequentador, tinha a postura dos judeus, pelo contrário, a nos mostrar que ele percorre o mundo, nos mostrando sempre a jornada que devemos empreender na busca da verticalização das virtudes. E para isso, não podemos abrir mão de conviver, de estabelecer, de nos envolver, de nos responsabilizar, de trabalhar dentro da horizontal do mundo. Por isso, nós precisamos de, a cada movimento das nossas reflexões espirituais, procurarmos essa sintonia com o mundo maior, para que esta sintonia nos auxilie fertilizando o nosso campo íntimo, nos fortalecendo diante dos embates, para adquirirmos cada vez mais segurança diante dos testemunhos que se avizinham e que vão, na realidade, se agigantando a partir do momento em que o aprendiz vai se candidatando a responsabilidades maiores. Então nós trabalhamos, até de uma forma poética, trouxemos alguns autores, como Caibá Schutter, trouxemos Carlos Torres Pastorino, e que nos ajudaram, inclusive, a entender um pouco desse contexto. Então, se vocês me permitem, apenas para relembrar que naquele momento em que Jesus sai do templo, embora alguns dos discípulos colocam ele como ainda dentro do templo,
mas ele sai do templo, não é? E conforme o nosso Carlos Torres Pastorino deixou registrado no seu livro Sabedorias do Evangelho, ele saiu pela porta de leste, descendo pelo declive do Cedron, para logo após subir a rampa do Monte das Oliveiras. Desse local a vista era maravilhosa, podendo contemplar-se toda a magnificência do templo. E esse ponto, inclusive, para nós, didaticamente é importante esta alusão, vamos dizer assim, geográfica, localizando ou nos posicionando para que a gente possa, inclusive, vendo as imagens na nossa tela psíquica, compreender o porquê dele estar falando sobre a destruição do templo. Ou seja, ele sai do templo e vai efetivamente subir ao Monte das Oliveiras, onde dali ele tinha uma visão ampla, maravilhosa, e podendo verificar de uma forma assim, vamos dizer assim, dinâmica, a própria posição do templo, a sua condição arquitetônica. E aí foi quando nós, buscando estas imagens, nós refletimos sobre o porquê dele ter dito quanto à questão da destruição do templo. O que não é o nosso objeto dessa noite, mas como apenas conexão, o templo como uma imagem do templo íntimo. O templo que muitas vezes ainda está, vamos dizer assim, arregimentado, estruturado dentro de conceitos antigos, de posturas ainda muito vinculadas às vitórias do mundo. Por isso a imponência do templo, a riqueza, o ouro, o mármore, enfim, que muitas vezes representam ainda o nosso egoísmo, o nosso orgulho, alguns pontos que precisam por nós serem trabalhados, para que a gente possa, destruindo no seu sentido de revigorar, de transformar, reconstruirmos uma nova história a partir de um templo, vamos dizer assim, mais organizado, mais espiritualizado, aonde as vigas desse templo novo não mais vão ser a do egoísmo, a da prepotência, a da vaidade, e sim é uma estrutura definida por virtudes, buscas de novas aquisições, no contexto da moral, da justiça, do equilíbrio, da harmonia. Se o templo antes representava mística, religiosidade, se ainda apresentava para nós um Deus que nós temos que buscar lá fora, ou numa determinada circunstância da semana, ou num determinado local que para nós é consagrado como um local santo, o nosso movimento atual é o de descobrir que esse templo é íntimo e que nós devemos buscá-lo o tempo todo, organizando, é a nossa casa mental, cuidando do nosso passado que se apresenta para nós, nos desafiando dentro desse contexto do presente. Devemos buscar nesse templo íntimo uma conexão com um mundo maior, através da prece, da oração, no seu sentido de elevação de vibrações, de busca, de conexão com mentes que já refletem o pensamento em Deus, de verdade, de amor, de caridade, para que, fertilizado o tempo todo, a gente venha trabalhar numa gestação de novos conceitos, para fazer com que o Filho do Homem ele nasça numa manjedoura que consolide simplicidade e um plano que vai estabelecer dentro dos pódromos da humildade uma grande jornada ascensional, que, diga-se de passagem, há de ser perpassada pelo cume dos sacrifícios. Então, esse templo é um grande desafio para todos nós.
É um desafio de todos os instantes. Buscarmos indagar filosoficamente, mas operacionalizar cientificamente no laboratório das circunstâncias e das necessidades. Então, queridos amigos, continuando, vocês observem que o assunto não é fácil. Só para fazer uma conexão com o estudo anterior, nós já somos convidados a algumas reflexões que acabam mexendo com a nossa própria intimidade. Então, é importante, antes de acessarmos, de adentrarmos na interpretação do próprio texto, dentro desse contexto de observação daquela alma que busca se elevar para analisar do alto do monte o que está acontecendo na planície, no vale, é necessário nós observarmos e relembrarmos que esse texto é um texto extremamente enigmático. Ele é desafiador. Foi motivo de discussões na própria história do cristianismo nascente e das discussões teológicas pósteras e, inclusive, atuais. E aí, eu vou buscar novamente o recurso do nosso estudioso Carlos Pastorino, quando ele define para nós o seguinte ponto: que essa discussão do sermão profético, ela traz para nós algumas questões que precisam de ser ressaltadas. Primeira, quais os sinais que precederão a destruição do templo? Porque os discípulos ficaram curiosos. Quais os que assinalarão o término de um ciclo? Porque as traduções vulgares interpretam como o fim do mundo. O nosso amigo Pastorino define para nós que devemos observar que no original não está escrito fim de mundo, mas fim de ciclo. Os israelitas opunham esta condição por não entendê-la. E acabou com isto trazendo para as comunidades cristãs essa dúvida, e na adequação com o passar do tempo ficou configurado a ideia de fim de mundo. Outro ponto: a indagação no seu sentido da presença ou chegada, porque ele vai dizer mais à frente sobre o retorno. E esse é um dos pontos que causam uma certa confusão. Por quê? Quando ele vem falar de chegada, a chegada antigamente era trabalhada com aquela ideia de entrada triunfal de reis, de imperadores, as cidades e seus domínios. Por isso, durante esse tanto tempo, ficou difícil interpretar. Porque ele estava falando, afinal de contas, de um fim, de um mundo a partir da destruição daquele templo. Ele estava falando de um fim de um ciclo que era a estada dele entre nós, que estaria configurada com a destruição do templo. O retorno dele estaria vinculado às questões materiais. E a questão do fim do mundo? Para a gente ter uma ideia, isso tudo foi debatido durante tanto tempo que o texto se apresenta como perguntas confusas. E que para alguns, Jesus também respondeu confusamente, para que ninguém soubesse quando seria, afinal, o fim do mundo. Portanto, entra uma outra questão, a profecia.
A profecia sempre existiu e ela está bem delineada no Antigo Testamento. E a profecia, ela é desafiadora, porque para o ignorante, a profecia ou a presciência, ela pode estar sendo configurada por um agente celestial. Ela é um poder mágico de um ser que foi escolhido para aquele determinado feito. E isso, por ter toda uma mística por trás disso, pela ignorância do homem diante do trato mediúnico, muitos apoderaram-se de determinadas questões que se tornaram, que eram até lógicas, para se tornarem profetas do acontecido e, com isso, ganharem credibilidade. Porque o próprio texto, mais à frente, vai trabalhar alguns aspectos que nós vamos discutir, como o falso profetismo. E que Jesus, naquele momento, alerta quanto aos perigos. E também é importante relembrarmos que depois desse movimento profético, logo em seguida vai acontecer o martírio dele, a desencarnação dele, que, diga-se de passagem também, foi profetizada como definido, registrado por todos os evangelistas, quando ele fala do sofrimento que ele iria passar. E que algumas destas revelações foram compreendidas apenas ou após a sua partida, aonde, vamos dizer assim, a coxa de retalho foi sendo então configurada, esboçada. As pérolas que foram sendo juntadas num colar. Então, tudo isso confere para nós um desafio, avaliarmos este material. E para iniciarmos, nada melhor, com toda a irreverência de minha parte, do que iniciarmos o trabalho trazendo Allan Kardec. Por quê? Se nós vamos falar de presciência quanto a um fato histórico, e que depois nós vamos trabalhar não em nível histórico, mas trazer para uma reflexão psicológica e espiritual, nós precisamos de inicialmente trazer a chave, que é a doutrina espírita, para que a gente possa inclusive entender um pouco da teoria da presciência. E por isso eu vou pedir permissão para vocês de, por enquanto, não entrar na interpretação. Primeiro trazendo, então, o pensamento de Allan Kardec. E nós escolhemos a Revista Espírita do ano de 1864, no mês de maio, para que Kardec possa nos explicar um pouquinho do que vem a ser esse profetismo ou essa presciência. Eu peço permissão para vocês para ler um pequeno trecho que Allan Kardec deixa registrado para nos ajudar. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se as previsões dos acontecimentos que são consequência do estado presente, mas não dos que nenhuma relação tem com eles, e ainda menos os que são atribuídos ao acaso. Disse que as coisas futuras não existem, que ainda estão no nada. Então, como saber se acontecerão? Contudo, são muito numerosos os exemplos de predições realizadas, de onde concluir-se que aí se passa um fenômeno cuja chave não se tem, pois não há efeito sem causa. Essa causa que tentaremos achar ainda é o Espiritismo,
também a chave de tantos mistérios, que nola fornecerá, e além disso, mostrar-nos-á que o próprio fato das predições não sai das leis naturais. Continua Allan Kardec. Como comparação, tomemos um exemplo nas coisas usuais e que auxiliará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Suponhamos um homem colocado no alto de uma montanha. Antes de continuar a leitura, esse texto caiu para nós como uma luva, porque nós estamos falando de uma história, relembrando uma história na qual Jesus sobe ao monte. E ali, junto com os discípulos, olhando para o templo, ele vai fazer um profetismo. Continuando, suponhamos um homem colocado no alto de uma montanha, considerando a vasta extensão da planície. Nessa situação, pouco será o espaço de uma légua, ou seja, 6 quilômetros, e facilmente poderá ele abarcar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, do começo ao fim da estrada. O viajante que por primeira vez percorre essa estrada sabe que marchando chegará ao fim. Isto é simples previsão da consequência de sua marcha. Mas os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os riachos a transpor, as matas a atravessar, os precipícios onde pode cair, os ladrões postados para o assalto, as hospedarias onde poderá descansar, tudo isso independe de sua pessoa. É para ele desconhecido o futuro, porque sua vista não vai além do pequeno círculo que o envolve. Quanto à duração, mede-a pelo tempo consumido em percorrer o caminho. Tirai-lhes os pontos de referência e apaga-se a duração. Para o homem que está na montanha e que acompanha o viajante com o olhar, tudo isto é presente. Suponhamos esse homem descendo ao viajante e que lhe diga: em tal momento encontrareis essa coisa. Sereis atacado e socorrido. Ele predirá o futuro. O futuro é para o viajante. Para o homem da montanha é o presente. Para encerrar. Agora, se sairmos do círculo das coisas puramente materiais e por pensamento entrarmos no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno reproduzir-se em escala muito maior. Os espíritos, com E maiúsculo, desmaterializados, são como o homem da montanha. Para ele, apagam-se espaço e tempo, mas a extensão e a penetração de sua vista são proporcionais à sua deparação, ou melhor, à sua depuração e à sua elevação na hierarquia espiritual. Em relação aos espíritos inferiores,
são como o homem armado de poderoso telescópio, ao lado do que tem os olhos nus. Nesses últimos, a vista é circunscrita, como a dos discípulos, como a nossa, como daqueles que estamos caminhando sem compreender o que encontraremos. Não só porque dificilmente pode afastar-se do globo a que estáis ligados, mas porque a grossura do seu perispírito vela as coisas afastadas, como a garoa para os olhos do corpo. Para compreender as coisas espirituais, isto é, para fazer delas uma ideia tão clara quanto a que fazemos de uma paisagem que está aos nossos olhos, falta-nos realmente um sentido. Exatamente como a um cego falta o sentido necessário para compreender os efeitos da luz, das cores e da visão à distância. Assim, só por um esforço da imaginação é que o conseguimos. Com esforço da imaginação é que temos 2000 anos tentando compreender o que Jesus falava. Auxiliados por comparações tiradas das coisas familiares, do templo, do poder, dos fariseus, dos religiosos, das guerras, dos rumores de guerra, dos tremores de terra, das questões catastróficas, ciclópicas. Foi os recursos que Jesus utilizou para auxiliar o nosso entendimento de então. Por isso o temor os visitou, a dúvida, a admiração, embora no seu sentido espiritual, estaremos sempre admirados daqueles que estão adiante, mas admirados no seu sentido de essência da vivência cristã, porque muitos de nós ficamos admirados pelos fenômenos que são proporcionados por aqueles que estão sendo ou guiados por espíritos conhecedores, magnetizadores, e que muitas vezes proporcionam fenômenos para os nossos olhos, para nos convencer de uma essência que estão tentando passar para nós. Para exemplificar, amigos, muitas vezes numa comunicação espírita, a relação poderia se dar de mente para mente, como ensina Emmanuel, através das partículas psíquicas que caminham oferecendo para a mente que vai decodificá-la possibilidades de intercâmbio. Mas pela nossa ainda pequenez, por termos ainda dificuldade de sentir o que nos visita, porque necessitamos intelectualizar ou perceber com 5 sentidos físicos, é que muitas vezes os espíritos têm que dar forma, tem que criar um quadro, tem que materializar um espírito, um objeto, tem que fazer transporte de matéria, ou tem que muitas vezes atuar no nosso corpo físico, através do perispírito, obviamente, para oportunizar uma cura milagrosa, entre aspas, para que a gente possa prestar atenção na essência. Para gozar dessa percepção mais ampla da presciência, portanto, o espírito não precisa, então, transportar-se para qualquer ponto no espaço. Porque Jesus sobe ao monte, porque ele precisava levar os discípulos e deixar a forma para que a gente possa refletir na essência. Porque a presciência é um fenômeno mediúnico que muitos médiuns são dotados. Para não dizer que
todos nós possuímos, porém desconhecemos. E que a experiência vai nos ajudando não nos fixarmos em pontos, em situações de fora, para conseguir visualizar de cima todos os acontecimentos e fazer a previsão. Mas penetrarmos na essência dos fatos e tirar deduções que são cabíveis, plausíveis, e que poderiam, até diga-se de passagem, nos auxiliar muito no próprio entendimento do que está para nos acontecer. Agora, já trazendo para o campo íntimo. Então, meus queridos amigos, é muito importante, para concluir o pensamento de Kardec, compreendermos que é dado para os espíritos em elevação essa condição de ver do alto todas as possibilidades de acerto, de dificuldades, de quedas, e que, para nos auxiliar, estes espíritos trabalham com aquele material que nós podemos capturar, que nós podemos manipular. Foi o que Jesus fez naquele momento. Aí vem a questão. Mas então, afinal de contas, do que ele falava? Do fim de um ciclo que encerrava a sua passagem dos primeiros cristãos, o ciclo do judaísmo, naquele seu sentido de ter preparado o caminho para que ele fosse salpicado pelo sangue dos profetas e que Jesus encontrasse então condições para trazer a mensagem. E pós-desencarnação de Jesus, esse ciclo se fechou com a destruição do templo no ano de 70 por Tito Vespasiano, filho do grande Vespasiano, detalhadamente descrito pela mediunidade singular de Chico Xavier no livro Há 2000 anos, com a própria participação de Públio Lentulus Cornélios, que era amigo de Vespasiano, e ele foi convocado pelo imperador para ajudar o seu filho, junto com Pompílio Crasso, também seu ex-amigo senador, e Pompílio Crasso desencarnou naquele momento, e o nosso querido Públio Lentulus Cornélios foi cegado a mando de André de Gioras, um dos rebeldes judeus, e quem foi o instrumento foi Marcos Lentulus, que o cegou. Uma história magnânima, uma história que nos faz também verter lágrimas, como lágrimas foram vertidas por aqueles olhos físicos que estavam sendo obstados, obliterados. O homem foi cegado porque cegado estava, conforme o próprio Emmanuel definiu, e por isso o seu orgulho impedia que ele compreendesse a mensagem que o visitava do cristianismo através da sua filha Flávia, que ficou acometida da hanseníase, o nosso querido Chico Xavier, a sua esposa Lívia, que, sem conhecer Jesus pessoalmente, entrou numa relação direta espiritual com o Mestre, através de uma mediunidade transcendente, que é a da pureza da alma, que comunga com o bem, sem se prender ou necessitar do fenômeno da movimentação periférica, da religiosidade, que muitas vezes até distancia mais do que aproxima. Ela conheceu Jesus através das poesias do Evangelho que eram declamadas pela sua serva Ana. Uma história que quem não leu o livro Há 2000 anos, nós gostaríamos de incentivar, porque é um dos romances clássicos da psicografia de
Francisco Cândido Xavier. Então Jesus falava da destruição do templo para que ficasse configurado na história a sua grande mediunidade na presciência. Será que ele estava preocupado com isso? E muitas vezes os teólogos, nós ficamos discutindo essas questões que perambulam, que perpassam, que estão inclusive na história, e que, diga-se de passagem, a história ela é fixada e por isso deve ser estudada, mesmo que tenhamos que entrar nos sarcófagos debaixo da terra que tamponou, que escondeu os manuscritos, os simbolismos de Tebas, das escolas dos sacerdotes egípcios e etc. Nós precisamos de buscar a história, remontá-la, para aprender cada vez mais com ela, porque a história ela é como se fosse representada por um baú que guarda muitos tesouros. Por isso que devemos estudar a história não com os olhos de hoje, porque os olhos de hoje, pelo próprio escrúpulo, pela própria condição que nós vamos adquirindo diante da lei, do reconhecimento da lei, nós olhamos muitas vezes para a história com aquele olhar condenatório. Como essa semana conversávamos com um companheiro que discorria sobre os feitos de um espírito que nós tivemos a oportunidade de conhecer, de agora e do passado, e esse companheiro começou a trabalhar aspectos da crueldade, das ações, dos equívocos, das lideranças, das dificuldades que esse companheiro foi instrumento ao longo da história. E naquele instante que ele foi falando, meu coração foi ficando apertado, apertado, apertado. Aí, certa feita, eu me recordei de um diálogo que tivemos com Arnaldo Rocha, o nosso querido Naudinho, que foi um dos amigos de Chico Xavier na última existência, como trabalhador, como participante do grupo Meimei, Pedro Leopoldo, e de tantas obras que os dois estiveram juntos, com outros amigos, inclusive. Arnaldo Rocha, certa feita, conversava com Chico sobre um determinado movimento da história em que Emmanuel tinha sido instrumento para uma situação complicada. E eles dialogavam sobre isso. Em determinado momento, Chico ficou pensativo e disse para Arnaldo: Arnaldo, o nosso querido Emmanuel se encontra presente. E ele te pede para considerar também que você também estava naquela história. E que você era o personagem tal. E se nós formos mergulhar na história, todos dois não foram felizes nas suas escolhas, mas não foram felizes com a visão do agora, porque na visão daquela época, nosso passado apresenta histórias nas quais fomos artífices, acreditando que estávamos fazendo o melhor. Não estamos generalizando, porque alguns feitos são realizados com crueldade, com aquela postura de dilaceração, do espezinhar o outro. Aí o assunto é diferente. Nós estamos falando daqueles movimentos em que, mesmo que a nossa consciência pudesse de alguma forma estar nos alertando, mas na hora do grito do dia a dia a gente operou imaginando estar contribuindo para o melhor. Portanto, não é assim que devemos estudar a história. Nós construímos Roma acreditando no império, defendendo aquela terra que era nossa.
E, em cima disso, o romano foi engaiolado pela ilusão da conquista, porque a própria espiritualidade abriu painéis para que aqueles que eram líderes, que lideraram então o império durante tantos séculos, eles pudessem pavimentar, organizar a Europa antiga. E diga-se de passagem, foi por conta das vias construídas por Roma que Paulo de Tarso viajou 16 mil quilômetros pregando o Evangelho. Não em nome de Roma, mas escrevendo Roma de trás para frente, em nome do amor, construindo o amor na própria intimidade. E quando nós construímos ou estabelecemos a irradiação do amor em consonância com o amor que dimana de Deus, nós estaremos realizando essa projeção iluminativa em cima daquelas terras que foram trabalhadas ontem através do alimento de ideais dificultosos. Então, meus amigos, o assunto não é fácil. E eu vejo que nós temos que trabalhar com calma. Porque eu poderia, nessa noite, estar entrando diretamente na interpretação do texto. Mas como nós trabalhamos na última semana, com muito cuidado, no que reporta a análise do templo, e que, diga-se de passagem, é apenas um esboço, porque o templo, nós temos a eternidade para desenvolvê-lo, não é? E muitas vezes tendo que destruir determinadas questões, não no seu sentido de operar com força do Espírito, mas compreendermos que é necessário investir na luz, sendo pró-agentes no bem, porque quando agimos em nome do bem, pelo bem e para o bem, a própria lei de destruição, ela favorece as modificações. Foi uma reflexão que nós trouxemos na última semana, a definir o seguinte, que quando estudamos a lei de progresso no Livro dos Espíritos, fica claro para nós que a lei do progresso é uma lei divina e que ela representa ação, atitude, projeto, construção. Agora, a destruição, ela é passiva, porque quem opera para destruir, no seu sentido claro, objetivo, consciente, ai dele, porque os escândalos são necessários. Mas ai de quem os pratica, nos diz Jesus. Portanto, nós não temos que destruir para reconstruir. O Evangelho propõe para nós construção eternal. E esta construção, quando nós focamos nesse ponto, o que ficou para trás, o tempo desfaz, os insetos se aproximam, né? A própria natureza vai derrubando paredes. Ou seja, nós não temos que ficar lutando contra nada, e muito menos pessoas. Nós não temos que destruir com as mãos, com os sentimentos. Aliás, o Evangelho é muito claro em dizer que nós temos que perseverar até o fim no bem, porfiando pela porta estreita. Ou seja, abrindo mão da larga, da facilidade, do conforto, do menor esforço. Agirmos conscientes, confiantes, confidentes com Deus e confiantes nas projeções, nas possibilidades, no trabalho. O sol se abre a cada novo dia, nos mostrando que devemos ser esperançosos, porque dias melhores sempre estarão a caminho. Em Roma afirmava-se, os bons ventos lhe trouxeram
Os bons ventos trouxeram a festa, a conquista, a definir que os bons sempre se aproximam trazendo felicitações. E aí a gente faz uma adequação mais ajustada. O bem sempre traz novas possibilidades de trabalho e de redenção. Com isso, meus queridos amigos, o texto para nós representa subir ao monte e observar as construções da retaguarda e começar a prestar atenção em Jesus, que se ele fez uma presciência da queda do templo de Jerusalém, se ele falava do templo do corpo, como alguns teólogos defendem, que em 3 dias ele reconstrói, e alguns fazem análises até interessantes, como a trilogia do espírito, do corpo e do perispírito, reconstrução. Se ele falava de ciclos que estavam realmente necessitando de se fechar para que se abrisse uma nova condição, inclusive para os próprios discípulos iniciar o movimento do cristianismo, e por isso muitas guerras acabaram acontecendo mesmo. Os feitos históricos estão registrados por si só. Mas nós, com a chave que a doutrina espírita nos oferece, nós estamos querendo ouvir mais, sentir melhor o que vem a ser sentar no Monte das Oliveiras, se achegar a Ele e Ele dizer para nós sobre as coisas, o sinal, a vinda do nosso crescimento, a vinda do Consolador, da verdade que nos visita, mas ao mesmo tempo do amor que Jesus nos oferece para nos tocar, para que com a chave que a doutrina espírita nos oferece, a gente possa voltar lá no templo da antiguidade e abrir esses portais e entender qual é o grande plano da nossa vida. Nós estamos observando no chat uma manifestação que o nosso tempo não nos permite entrar tanto em detalhes, mas nos felicita muito, Tina, a sua expressão de eu estou feliz após esse nosso encontro. Após o encontro de todos nós nessa sala, porque se estamos permeando ensinamentos, histórias que chegam para nos convidar, para nos reposicionarmos diante de nós mesmos, nós também estamos nos intercambiando com os espíritos amigos, porque amigos nós estamos tentando fazer. Rede Amigo Espírita, sala falando do Espiritismo. Nós estamos todos participando de uma grande corrente de fraternidade. E esta fraternidade, essa amizade, granjeando amigo, é que vai efetivamente nos fortalecendo para encarar a vida com outros olhos, de alma e coração pronta para servir. E assim, Jesus vai dizer: acautelai-vos, que ninguém vos engane, acautelai-vos com as ilusões, porque no fundo, ninguém engana ninguém sem que este alguém queira ser enganado. São pontos que nós, com a permissão da coordenação desta sala, só estamos iniciando quanto reflexões. Pois o nosso programa, os princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho, é um projeto que nós estamos sentindo a cada passo, que é cuidado, que é arquitetado por mãos consoladoras e que efetivamente estão tentando nos auxiliar para compreender a nós mesmos e nos tornarmos conscientes que somos
filhos de Deus. E como filhos, a plenitude dos tempos se apresenta, porque nunca a nossa vida esteve tão rica de valores, de informações, como agora. Observe a sua dor, observe as dificuldades, a doença, a desencarnação, a escassez. Observe a revolta, a violência. Observe tudo que está à sua volta como um fator de oportunidade para o seu engrandecimento. Porque se você agora olhar para um espelho côncavo que está diante de você, você observará o que está ficando para trás. E o tanto que o seu espírito agora irradia luz. Porque você nunca foi tão feliz quanto feliz está agora diante do Mestre e Senhor Jesus. Porque felizes são aqueles que estão sentindo a presença de Jesus através do esclarecimento, do entendimento. Minha filha, meu filho, meus amigos, pode ser paradoxo, porque ao mesmo tempo eu estou sofrendo. Sim, a gente entende, mas não é paradoxal. É só uma questão de entendimento. É paradigma, é diferente. Nós estamos elegendo um novo paradigma. E esse paradigma que é modelo, o significado é modelo. O modelo é Jesus. E nunca esse modelo esteve tão claro, tão real, tão transparente, tão verdadeiro, como agora ele está diante de nós todos. Queridos amigos, o nosso tempo está findando. E reconhecido por tantas bênçãos que estão sendo oferecidas, eu gostaria de pedir a permissão de encerrar o nosso encontro com uma poesia de Maria Dolores, intitulada Gratidão pelos Amigos. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me destes a vida, no campo da reafeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos, e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena, com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor. E o silêncio que fazem para as lutas, de que eu preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme, pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando o desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém. E a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus. Eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza de meu verso, obrigada, meu Deus, obrigado, meus amigos. Que Maria Santíssima se faça na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa tarefa espírita. Que Maria Santíssima, nesta noite, possa nos guiar os passos ainda imperfeitos,
na senda da ascensão, na plenitude do seu jardim, que expressa bondade, misericórdia e carinho. E neste envolvimento, possamos, de joelhos em espírito, dizer: obrigado, Maria. Que assim seja.